Olá meus amigos, aqui é João Vitório. Hoje eu quero falar sobre uma situação recente que aconteceu na questão do benefício de prestação continuada. Esse benefício ele é pago para pessoas deficientes ou pessoas idosas acima de 65 anos que não tenham renda para se manter. E esse critério de não ter renda para se manter é de acordo com a lei, e a lei fala que a renda familiar per capita, por pessoa que mora na casa por cabeça, seja de um quarto do salário mínimo. Hoje vai dar aproximadamente R$ 260. Então, dentro da família, essa renda não pode exceder os R$ 260 por pessoa, um quarto do salário mínimo. E aí o Congresso aprovou uma lei falando que seria o critério de meio salário mínimo, porque o presidente ele não aprovou. O Congresso votou a lei e aprovou. Quando foi presidente, ele vetou. E aí existe a possibilidade do Congresso meio que passar por cima desse veto, aprovar a lei ainda que tenha o veto do presidente. E o Congresso fez isso, aprovou essa lei autorizando que o critério fosse de meio salário mínimo, ao invés de um quarto do salário mínimo. E aí o que aconteceu? O presidente entrou na Justiça, entrou no STF, alegando que não tinha verba para custear o pagamento dessa situação do meio salário mínimo, e por isso o ministro Gilmar Mendes suspendeu esse ponto específico da lei. E aí, por enquanto, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o requisito para receber o benefício de prestação continuada continua sendo de um quarto do salário mínimo. E os outros dois requisitos, se for maior do que 65, já pode receber, contanto que é cumulativo, que receba menos de um quarto do salário mínimo. E se for abaixo de 65 anos, que a pessoa tenha deficiência que dure pelo menos 2 anos. Então, por 2 anos a pessoa não consiga trabalhar, e aí ela vai ter essa deficiência, e a renda per capita da família, seja de um quarto salário mínimo, ela vai conseguir receber esse benefício de prestação continuada. Então, não é um benefício que serve para a pessoa que quebrou o braço, quebrou a perna, porque a incapacidade dela não vai durar mais do que 2 anos. Então, ela não vai receber o benefício, mesmo que ela esteja incapacitada durante um tempo curto, mas porque é menor que 2 anos, e também tem que ser observada a questão da renda, Então, essa é uma situação bem complicada, porque já é bem antigo isso, a questão do quarto salário mínimo, mas na justiça é possível, e muita gente consegue receber o benefício, demonstrando que os gastos são grandes, os gastos são altos, e aí o juiz pode avaliar, de acordo com o critério de cada um, se a pessoa tem direito a receber o benefício ou não. Mas no INSS não é possível fazer isso, porque a pessoa o INSS só pode aplicar a lei, ele não pode ser julgador, ele tem que aplicar, e a lei fala um quarto salário mínimo. Então lá no INSS ele só vai liberar se for um quarto salário mínimo. Na justiça, que se você provar que apesar de ganhar mais do que um quarto salário mínimo, mas suas despesas são altas, seus gastos são altos, aí o juiz pode entender e liberar para você receber o benefício, mesmo ganhando um pouco mais do que um quarto salário mínimo. Mas aí não tem uma regra, não tem um padrão específico. Tem que ser analisado caso a caso. Então é muito comum, às vezes, a pessoa que tem uma renda familiar per capita de R$ 300, que excede apenas em R$ 60 o valor do benefício, mas ela, quando vai solicitar o INSS, ela não consegue receber o benefício, porque pela lei, ela não preenche o requisito, ela está recebendo mais do que ela poderia, e aí o INSS nega. Mas na justiça é possível reverter essa decisão e conseguir receber esse benefício de prestação continuada. Se você gostou do canal, se inscreve e ativa a notificação para você receber novas informações sobre direito previdenciário, sobre o auxílio emergencial do governo e outras coisas que sejam relevantes para o público que acompanha a gente, porque eu estou sempre postando aqui, sempre tentando manter vocês atualizados e de uma maneira gratuita. Um abraço e até a próxima.